Olá pessoal, meu nome é Melk e hoje a gente vai estudar as integrais múltiplas, só que com um pouco mais de dificuldade, né? Bem, aqui eu tenho o nosso gráfico 3D, apenas com dimensões espaciais, né? X, Y e Z, aqui em metros mesmo. E daí a gente vai fazer aquele estudo, né? Aquela montagem de uma integral, só que agora com 3 dimensões. Primeiramente, a gente começa com as integrais internas. No caso, vai ser a nossa altura y em função de x. Então vai ser dy. E daí nós temos as curvas, né, que vão delimitar o nosso y. Sei lá, pode ser uma aqui e outra aqui. Então temos duas curvas ali que vão delimitar a nossa área de interesse. E essas curvas vão ser funções de x. Então a gente pode colocar isso aqui como f de x1 e f de x2. A gente coloca aqui. Só que não vai ter espaço, né? Porque eu já tenho uma ideia do tamanho que isso aqui vai ficar. Vamos colocar aqui. Então vai ter a nossa f de x1 e f de x2. E essa integral aqui vai ser em dy. Então beleza, até aqui tá tudo certo. Agora o próximo passo é pegar esse gráfico, rodar ele aqui 90 graus. E aí eu vou ter uma altura x em função de y. Então se eu tenho alturas x, vai ficar curvas assim, ó. Ou seja, eu vou ter duas curvas que vão delimitar aqui as minhas alturas x em função de y. Então aqui eu vou ter a nossa f de y, né? E aqui outra f de y. Essa mais inferior aqui, ó, vai ser a minha f1 de y e a de cima f2. E daí eu coloco aqui. A segunda integral vai ser delimitada por f de y. E essa integral vai ser em quem é que é a nossa altura aqui? É o x. Bem, agora que a gente já fez a área, isso daqui daria função de duas variáveis, né? Quando a gente resolvesse tudo. E agora vem mais uma dimensão aqui, ó. Vem a profundidade. A profundidade z vai dar uma integral em dz. Só que, diferente dos casos anteriores, que eu tinha curvas aqui, tinha alturas em função do outro eixo, aqui eu vou ter profundidades, mas observe que a profundidade ela vai delimitar uma função, profundidade de duas variáveis ali, ó. Ou seja, digamos que eu tenho aqui um ponto desse lado, esse ponto, e aí eu tenho uma coordenada, ó, x e outra y. Então isso aqui vai ser um par ordenado, x, y. Essa altura, quero dizer, esse ponto, ele vai ser domínio de uma função aqui, profundidade. Ó. Então, na verdade, eu vou ter uma função z de x, y. Uma função profundidade, ó, de duas variáveis. Então, essa terceira dimensão aqui vai ser em dz, só que as funções vão ser de duas variáveis. Vai ser a nossa z de x, y1, que vai delimitar aqui a minha profundidade, lá atrás. E aqui em cima vai ser a nossa... Não quer dizer exatamente que é a z de x, y, né? Só f mesmo. Nossa f de x, y2. Porque agora nós estamos trabalhando somente focado nas curvas, né? Então pode, inclusive, haver mais de uma curva aí no meio. No caso aqui tem duas, três, aí a gente escolhe qual é a área que quer delimitar, frente ao volume que a gente quer calcular, etc. Mas observe isso, que é importante. Quando a gente tem só uma variável, a gente trabalha ali só com a altura, né? Certo? A gente trabalha só com aquela altura ali dos pontos e tal, e tira a área de 0 até lá, né? Agora, com duas variáveis, a gente já tem uma área mesmo.
Então vai ser uma área ali delimitada. E aí isso aqui geraria uma função de duas variáveis. Agora aqui, a função que eu estou realmente integrando, que eu vou fazer a integração, vai ser já de duas variáveis. E se eu trabalhar aqui com um certo volume, que vai variar ao longo do tempo? Porque o gráfico disso aqui, dessa integral toda aqui, de uma função de duas variáveis, vai dar um volume. Então, se eu tiver um volume que varia com o tempo, o tempo também seria uma dimensão. Então, no caso, eu poderia adicionar aqui mais outra integral para modelar o comportamento desse volume ao longo do tempo aqui. Então, eu teria uma f de três variáveis, né? Uma f de x, y e z. Aqui é a mesma coisa. F de x, y e z. Então aqui seria uma função de três variáveis. E assim por diante. Então a cada vez que você integra, você adiciona uma dimensão. Então a cada integral que você vai adicionar aqui, vai surgir uma função cada vez maior. Então por isso que eu chamo de integrais múltiplas, né? Porque não há um limite. Qualquer tipo de fator que seja visto como uma dimensão que vá alterar o objeto, você pode fazer isso aqui, né? Então é isso que é interessante, você pode ver como é que seria a soma da variação de volumes ali ao longo do tempo. Só que geralmente nos livros eles não abusam tanto assim, né? Até o máximo que eu vi foi até três dimensões espaciais. Até no caso que seria integral tripla. Então geralmente nos exercícios são três dimensões espaciais, né? Altura, largura e profundidade. E você trabalha ali calculando volume de sólidos ali, né? E daí a gente tem outros macetes, outras formas de se fazer, que facilitam um pouco mais. Mas geralmente não passa muito disso. Então é isso. Isso aí que seria a explicação, né? Essa compreensão aqui do crescimento das funções na quantidade de variáveis que ela vai carregar. E a gente se vê aí no próximo vídeo, né? Com algum exemplo, só com dimensão espacial mesmo. Até mais.